que me atraiu sempre foi a licenciatura em si, e não a área da licenciatura. Aí esses dias eu encontrei um caderninho assim, que eu mesma escrevia as expressões matemáticas e respondia. Então, 2 mais 1. Aí eu colocava a resposta e ainda corrigia. Eu era professora e aluna. E tive essa tendência à área da educação, né? Porque a licenciatura hoje em dia, ela não é vista com o olhar que deveria. Hoje em dia, você vê uma pessoa que está fazendo licenciatura, as pessoas não dão tanta importância. O que eu acho que é completamente, assim, inaceitável. Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio do Shift Educação, nosso podcast aqui para falar um pouco de educação, e hoje aqui com a Camille. Camille, muito obrigado pela sua presença, viu, Camille? Eu que agradeço o convite, Marlon. Muito bom dia. Bom dia. Mas, Camille, então, assim, o pessoal te conhecer, essa nossa bio do Shift, pode olhar aqui e se apresentar pro pessoal. Eu sou a Camille, sou natural aqui de Dourados, tenho 18 anos e passei por todo o processo do Instituto Federal, né? Fiz meu ensino médio lá. Hoje em dia eu sou acadêmica da UFGD e estou fazendo o curso de licenciatura em letras. Show de bola. E é aqui que você iniciou o seu percurso acadêmico ali, nos anos iniciais? Foi. Eu sou natural aqui de Dourados, né? Nasci aqui. E aí eu sempre estudei em escolas pertinho da minha casa ali. Então, tanto é que a creche, né? Que a galera fala, era do lado da minha escola municipal, na qual eu estudei posteriormente, né? Que eu comecei a fazer o ensino fundamental. E aí eu estudei no Lloyd Bonfim de Andrade. Não sei se você conhece. É uma escola municipal. E aí fiz todo o percurso lá, fiquei até o 6º ano. Do 6º ano pra frente, a gente vê que o ensino começa a demandar um pouco mais de dedicação por parte do aluno, né? E aí eu fiz uma mudança, passei da escola municipal para estadual. Aquilo lá me gerou um baque, assim, sabe? Nossa, eu lembro que eu mudei pro Castro Alves. E aí de lá eu tive dificuldade com algumas matérias que eu não tinha tanto contato, sabe? Aí eu comecei a ter física, né? Essas coisas assim, aí já dá aquela... Pela sua escolha agora, a gente pode deduzir que o exatas não é muito a sua área, não. Mas aí vem uma reviravolta. Deixa eu te contar. Então vai. Eu fiz o meu ensino fundamental, concluí ali, aí vem aquela, meu Deus, ensino médio. Aí a gente já começa a levar a vida um pouco mais a sério, né? Verdade. E nesse período, assim, eu falei assim, processo seletivo, IFMS tá aberto, vou fazer. Você já conhecia o IF? Não conheci, eu conheci justamente ali no período da inscrição. Só que daí eu fiz meu 8º, 9º ano no período da pandemia. Isso. Então já dá aquela dificultada também, sabe? Aí eu lembro que o IF tava com o processo seletivo aberto, mas não teria prova. Eu falei, minha chance. Porque eu ouvia falar muito bem do IF, mas eu também ouvia falar que era muito difícil de entrar. E mais difícil de permanecer. Sim. Então, eu ouvi falar muitas queixas de pessoas que desistiram e etc. Mas eu falei assim, não, eu vou dar meu nome e vou tentar vencer essa. Consegui entrar no IF, né? E comecei ali, então, a minha paixão pela educação em geral. Foi no início de 2022 ali que você entrou, 2022, né? exatamente. E como é que foi esse baque saindo de uma escola, das escolas públicas para também uma escola pública, que é o IF, mas com qualidade superior, a gente costuma falar, né? Foi. Eu lembro que na época também eu fiquei um pouco receosa por conta da opção de curso técnico, né, que a gente ia fazer, porque não tinha outras opções. Verdade. Nós tínhamos somente técnica em informática para internet, é uma coisa que eu não tinha muito contato, assim, sabe? Eu não tinha uma noção básica do que eu iria estudar lá. E aí eu optei, porque éramos o que tinha na época, e eu senti, assim, que foi uma demanda pesada. Exigiu de você. Foi uma carga pesada ali, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tinha que conciliar todo o processo de, tô estudando para depois passar por um processo de vestibular. Porque isso já dá uma assustada nos alunos, né? Sim. E ainda por cima, eu iria ter que conciliar o técnico também. Que são conteúdos, assim,
fora do normal, que um Nada estudante que ver, não né, está Camila? no IF nem sabe o que é. É verdade. Você ali naquela parte inicial, então a sua maior dificuldade foi a parte técnica do curso? Eu acredito que sim, porque nós víamos assuntos que eu não tinha familiaridade nenhuma, sabe? Mas um ponto muito positivo é que os professores do IF, eu acho que são muito qualificados, são muito bons, principalmente da parte técnica, então eles sabem que o aluno não tem, de fato, aquele conhecimento prévio. Então, eles dão toda uma base, dão todo um suporte, dá oportunidade para o aluno realmente se desenvolver naquilo e ter consciência de que ele é capaz de concluir, sabe? Sim. Bacana. Então, você ficou ali os 3 anos, né? E tem algum projeto que você fez ali no IF? Que o IF destaca um pouco por isso também, né, Camille? Tem muito projeto de extensão, ensino, pesquisa, né? Não é só a sala de aula, né? Que eu acho que torna o ensino um pouco mais atrativo, né? Demanda mais o aluno, com certeza, né? Mas é um estudo mais ativo, que eu costumo falar, assim, porque você participa, né? Das coisas, né? Tem um projeto que você, passando por lá, você falou, poxa, isso aqui é legal, participei. Eu lembro que no primeiro ano do meu IF lá, eu optei por ver como as coisas iriam fluir. Então, assim, não vou me precipitar e sair me inscrevendo e participando de muitos projetos, porque eu não sei o quanto que a sala de aula vai exigir de mim. Então, eu fiquei bem tranquila no primeiro ano, não me envolvi em muitos projetos, só estava ali conhecendo mesmo as matérias do técnico, os professores também, com as outras matérias um pouco mais difíceis, química, né, essas coisas assim. E eu lembro que a partir do 3º semestre, eu entrei num projeto assim, de monitoria, sabe? E aí eu me interessei por isso. Monitoria, para quem não sabe, era para auxiliar os coleguinhas. Explica aí, por favor. Exatamente. A monitoria, ela acontece para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade naquela matéria, né, naquela disciplina. E aí, algumas pessoas do próprio curso, né, elas passam por um processo seletivo no qual elas são selecionadas. Se elas tiverem um bom histórico de notas, um bom entendimento sobre aquela matéria, e eles ficam ali reservados em um determinado período durante a semana para prestar esse auxílio para as pessoas que estão precisando, né, dessa ajuda, desse auxílio. E aí eu resolvi fazer. E sabe? a monitoria é remunerada também, né? Remunerada. Olha que legal. Aí, na época, eu me interessei, né, pela remuneração, apesar de não ser algo grandioso. Sim. Qualquer coisa que entra ali nessa fase tá valendo. Exatamente, eu queria mais a experiência, sim. Foi meu primeiro trabalho. Legal. E daí eu entrei. Só que daí, na época, veio a reviravolta que eu te falei. Entrei pra ser monitora de matemática. Mentira! Olha! Foi. Eu era muito, assim... Eu gostava muito, sabe, da matéria, e eu entendia bastante. Tirava notas boas, tinha um histórico, assim, o perfil que a monitoria exigia, sabe? Fiz o processo seletivo, passei em uma boa colocação, porque geralmente acho que eram 2 pessoas que davam a monitoria, porque precisava de uma pra manhã e uma pra tarde, né? Como eu estudava de manhã, aí eu ficava na parte da tarde lá no IF. Fiz minha monitoria de matemática, ficava 2 vezes por semana lá no IF, de tal hora até outra. E eu acho que lá foi o momento que eu realmente tive contato direto com aquilo que eu queria trabalhar, sabe? Foi lá que eu realmente olhei e falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. Massa! É isso. Quero ensinar as pessoas, quero ajudar ali. Sim, foi uma experiência muito legal, porque assim... Eu recebi pessoas, desde calouros, à procura, né, de, olha, tô com dificuldade em tal matéria, olha, eu lembro que tinha pessoas que chegavam lá com a prova, às vezes, sabe, 0,2 e tal, Camille, me ajuda. O 2 pelo nome, né? Camille, me ajuda, porque eu fiz a prova, vou ter recuperação, e às vezes a recuperação da pessoa era naquele dia ou no dia seguinte, sabe, então eu tinha que fazer uma coisa rápida. Olha que legal, a gente não tinha tocado nesse ponto aqui ainda no Shift sobre a monitoria, né?
Mas é interessante que o próprio Instituto ele oferece ali, e abre esse processo para o aluno receber uma graninha ali e ajudar outros colegas, né? Incentivo, né? E você acha que, assim, eu pensando como estudante, eu acho que esse auxílio de pares, né, estudante ajudando estudante, eu acho que dá uma quebrada também, porque às vezes o estudante vai falar com o professor, e o professor fala assim, pô, mas você não sabe isso, né? Tipo, por mais que tente ajudar, mas eu acho que isso facilita um pouco, principalmente para quem tá entrando ali no IF. Eu acho que é um programa interessante, esse programa de monitoria. Sim, e às vezes o professor, no momento da sala de aula, a gente tem que entender também, ele tem 45 minutos de aula, claro, né? Claro. Às vezes não tem como ele retomar um assunto lá atrás, que o aluno às vezes teve uma defasagem na aprendizagem, né? A gente não sabe o histórico escolar dele, né? Do ensino fundamental e etc. E aí, às vezes, ele não tem esse tempo necessário para fazer com que o aluno entenda um conteúdo que está sendo passado hoje. E, às vezes, os alunos que estão disponíveis para dar monitoria têm esse tempo. E a maioria do conteúdo é gradual, né? Então, se você perde a base ali, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Exatamente. E, assim, igual você estava falando, eu atendi alunos desde mais novinhos do que eu, da minha própria sala, que era muito legal. Eu lembro que teve um dia que ia ter uma prova de matemática, e um dia antes dessa prova, os alunos combinaram, vamos lá na monitoria com a Camille? Vamos. Chegou umas 5 pessoas da minha sala, aí eu fui lá na assistente de alunos, falei assim, me empresta uma sala? Eu vou dar aula aqui hoje. Me empresta uma sala. E aí, assim, eu sempre fui muito incentivada em casa também, né? Graças a Deus. E eu lembro que minha mãe, ela tinha comprado um quadro branco pra mim. Um quadro pequeno, assim, mas que remete, né? Querendo ou não, à educação claro. E a sala de aula. E aí eu tinha também canetões. Olha. Aí eu coloquei meus canetões dentro da bolsa, pedi pra assistente de aluno pra ela liberar uma sala pra mim, aí eu peguei a chave, e aí nós fomos todos pra lá, aí eu comecei a fazer a revisão de todo o conteúdo que iria cair na prova do outro dia. E foi muito positivo, sabe? Depois as pessoas falando, olha, Camille, tirei nota boa, Camille, consegui a média, pelo menos, sabe? Isso foi, nossa, incrível, eu me sentia muito bem, sabe? Sim. Não só limitando esse conhecimento para uma pessoa só. Mas se eu tenho a oportunidade de repassar esse conhecimento, às vezes uma forma que eu usei, né, uma metodologia de aprendizado diferente do que o professor passa na sala de aula, para outra pessoa entender, isso é maravilhoso. Sim, a gente vê muito isso. Às vezes, eu da parte do direito, às vezes eu pego um professor e falo, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Aí você muda o professor, o jeito que o outro professor ensina, né? Facilita. Fala, poxa, agora eu entendi. Então é assim. Então é bom essa oportunidade de ter vários... E no direito tem muita palavra difícil, muitos termos, assim, que a pessoa tem que ter conhecimento mesmo do que ela tá fazendo para entender. Sim. Ô Camille, e você... Qual outro projeto dentro do Instituto que você gostaria de destacar, assim? Tem mais algum? Olha, depois que eu entrei na monitoria, aí eu comecei a querer experimentar um pouquinho de cada coisa, sabe? Aí eu ingressei na robótica? No Instituto Federal, sim, com o professor Jones na época. O professor Jones vai vir aqui, hein? Já combinei com ele, maravilha. Vai vir aqui. Ele ainda é responsável pelo projeto, mas agora ele tá com uma parceria com o professor Marcelo, né? Sim. E na época eu lembro que foi muito legal, a robótica era muito falada, sabe? Até hoje é um projeto muito renomado, né? É um projeto que as pessoas olham com um olhar de respeito, com um olhar de admiração. E foi lá que eu tive a oportunidade, inclusive, de viajar para a UBR, né? Que foi em Campo Grande, na UFMS, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Olha, você participou também. Que legal. Sim. Conhecer outras escolas, outras realidades, né? Tivemos contato com o Colégio Militar, com outros IFs. Foi uma experiência maravilhosa. Na época, eu atuei mais na robótica na parte do marketing também. Que legal. Foi um dos ramos, assim, que o IF me proporcionou. Acho que um maior conhecimento no qual eu aplico até hoje, sabe?
Que legal. Você fez então na parte da robótica ali, você cuidou do Insta, da robótica, das artes e tal. Desenvolvi uma identidade visual, foi bem legal. Nossa. Coloquei em prática as aulas de marketing que a gente tem, né? Ah, sim. Vocês têm aula de marketing com quem? Com o Will, com a Mari, com o pessoal? Eu tive aula de marketing com a Mari, principalmente. Também tivemos algumas matérias sobre questão de conteúdos web, né? Sim. Questão de desenvolver logo, marca, ferramentas de desenho, verdade. Todas essas coisas assim. Porque você é técnico de informática para a internet, né? Exatamente. E às vezes a pessoa tem aquela mania, né? Ai, meu filho é técnico em informática para a internet. Minha televisão não tá ligando. Você pode mexer ali e resolver? Verdade. Deixa eu te falar, qual foi a sua experiência dentro do CRC, que é o Centro de Recondicionamento de Computadores, né? No IF que você também participou, né? Participei por bastante tempo, inclusive. Eu entrei como voluntária, aí depois eu consegui receber a bolsa, né? E eu atuava também na parte do marketing. Então, acho que foi um dos projetos que eu mais me desenvolvi. Sim. Porque, assim, eu falo que o marketing, ele tá presente em todas as coisas, né? Tudo hoje em dia que a gente olha, tem marketing. Sim. Tem um propósito por trás. E eu tive experiência em muitas áreas do marketing, sabe? Antes de eu entrar no IF, eu sempre gostei muito de ler, então eu tinha desenvolvido junto com uma amiga um Instagram no qual nós falávamos sobre leitura, então a gente criava um conteúdo digital sobre literatura. Que né? legal. Foi na época da pandemia. Aí depois eu comecei a mexer com o marketing da robótica, que já é uma área completamente diferente, né? Aí depois eu entrei no CRC, que já é um tipo de conteúdo diferente, um público-alvo diferente pra gente atrair, né? Mas foi lá que, assim, eu tive parceria com outras pessoas que trabalhavam comigo. Foi maravilhoso. Quem era meu orientador lá também era o Will e a Mari, né? Então, eles sempre ótimos orientadores. Meu Deus, esqueci o negócio. Orientadores? Então, foi muito legal. Sim. E lá acho que eu experimentei um pouco mais de outros tipos de marketing. Então, por exemplo, fazia vídeos, vídeos mais cômicos, alguns vídeos mais sérios, story, post no feed mesmo, criação de destaque. Foi muito legal a experiência mesmo. Não é querer puxar a sardinha pro seu lado, mas o pessoal fala que você foi uma referência ali nessa parte do marketing, né, João? Que bom! O pessoal sempre fala, Camille, ficava fazendo um negócio legal, da hora, tá, não sei o que massa. E tem algum professor que você, do IF, você fala assim, poxa, o professor me inspirou, assim, ou alguns professores, fique à vontade pra homenageá-los, né? Você que tá seguindo nessa área. Olha, eu posso citar o professor Carlos Vinícius, né? Porque eu tive aula com ele no primeiro semestre, que ele dava a disciplina de inglês, né? Língua estrangeira. E ele é uma pessoa, assim, que eu acompanho até hoje, né? Nas redes sociais. E eu vejo ele como uma inspiração. Não só por conta da área, né, de licenciatura, principalmente ligado a línguas, mas como pessoa em si. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, ele andava nos corredores do IF, cumprimentava os alunos, conversava, sempre incentivou, sabe, a licenciatura, sempre incentivou a educação, e ele sempre dava oportunidade para o aluno mostrar o que ele sabe. E eu acho isso muito importante. E ele atuou em muitas áreas, né, diferentes, desde diretor para professor. Depois ele, posteriormente, virou o secretário da educação, né, por um tempo. Hoje em dia ele voltou para a sala de aula. Voltou para a sala de aula. Olha, esse privilégio, né, que dos legal, alunos. Né? É verdade. E esse balanço saindo do IF, o que você destaca, assim, você acha que o IF contribuiu com a sua formação humana, assim, com a sua formação intelectual? Você acha que é um bom caminho pra galera aí, pra galera... Eu falo que se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria, sabe? Eu não mudaria as minhas decisões. Eu fiquei com receio um pouco no começo, assim, por entrar nessa jornada na qual eu não tinha muito conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, eu vi que eu tava
abrindo a porta na qual eu iria trilhar meu caminho até o fim. Sim. Tanto é que hoje em dia um dos meus maiores sonhos é poder voltar ao Instituto Federal, mas como profissional da educação. Que legal. Então, é uma paixãozinha assim que eu guardo no meu coração. Foi difícil? Muito difícil. Já teve noites de choro, de desespero. Mas, assim, fases da vida, né? Então, eu falo que a pessoa que tem a oportunidade de entrar num estudo de qualidade, assim como é o Instituto Federal, ter contato com professores, com projetos, com um ensino, querendo ou não, de alta qualidade, claro, né? No qual se assemelha até mesmo com a faculdade. Com Tanto certeza. é que, hoje em dia, eu entro na faculdade e a pessoa sabe, às vezes, que eu estudei no Instituto Federal, a pessoa fala, não, a Camille já sabe isso daí. Tá tudo bem. E eu lembro que até eles foram explicar sobre a questão de... Aqui você tem algumas cargas horárias para cumprir, de ensino, pesquisa, extensão. E eu só... eu conheço essa história já. Então, acho que contribuiu não só para uma formação acadêmica, mas também como profissional, sabe? Sim. Então, assim, eu sei o que eu devo falar, o que eu devo fazer, como me portar em diferentes situações. E principalmente em questão de projetos. Acho que foi uma das áreas, assim, que eu mais levei pro coração, tanto é que hoje em dia eu estou em vários projetos da faculdade também. Só que eu fui esperta dessa vez, eu comecei cedo. Já começou cedo. Foi. Você finalizando ali o instituto no último ano ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Pra qual área que eu vou? Onde você chegou nesse curso de letras na UFGD que você está fazendo hoje? Por quê? Assim, né? Claro, você já contou um pouco ali da monitoria, mas por que letras? Então, a monitoria até dá uma... Eita, mas como assim? Ela saiu de matemática para letras, né? As pessoas me perguntam muito isso, mas eu acho que o que me atraiu sempre foi a licenciatura em si, e não a área da licenciatura, sabe? Então, eu sempre tive a vontade, eu falo que eu tive isso desde pequena. Minha mãe tem o costume de guardar todas as coisas que eu fazia quando eu era menorzinha, caderninho rabiscado, aquela loucura, né? De quando nós somos crianças. E aí, esses dias eu encontrei um caderninho assim, que eu mesma escrevia as expressões matemáticas e respondia. Então, 2 mais 1. Aí eu colocava a resposta e ainda corrigia. Olha! Eu era professora e aluna. Que legal, que Sempre brinquei muito de boneca, colocava minhas bonecas todas sentadas enfileiradas. Aí eu tinha um quadrinho negro com giz, escrevia tudo lá. Você ensinando elas? Ensinava elas. Olha! Tinha na época tinha uma coleguinha que morava na mesma rua que eu, e ela ia lá em casa pra nós brincarmos, e nisso eu colocava ela pra estudar. Eu colocava a cadeirinha na frente, colocava o quadrinho, escrevia o cabeçalho, Dourados, dia tal, do mês tal, do ano tal, e colocava escola, na época eu estudava no Lodge, colocava escola municipal, Lodge, Bonfim Andrade, fazia ela copiar em letra cursiva, e ela nem sabia letra cursiva, ela tava na letra de forma. Então eu falo que começou eu sempre cedo. Tive essa tendência à área da educação, né? Mas ali no período em que a gente começa com aquela pressão, né? Todo mundo, e você? E você já decidiu o que você vai fazer? Aí você vê os seus amigos tomando decisões assim. Eu vou fazer direito. Eu vou fazer medicina. Eu tô prestando vestibular pra fora do estado. Então você já fica com aquele receio, né? Porque a licenciatura hoje em dia, ela não é vista com o olhar que deveria. Hoje em dia, você vê uma pessoa que tá fazendo licenciatura, as pessoas não dão tanta importância quanto uma pessoa que tá fazendo medicina. Por quê? O que eu acho que é completamente, assim, inaceitável. Sim. Sabe por quê? Um profissional da medicina, um médico, em qualquer área que seja a especialidade dele, ele precisou passar por uma formação antes. Ele precisou de um pedagogo, sabe, para participar da formação dele, não só como um estudante, mas como uma pessoa também, como um cidadão. Ele precisou de um professor de português, ele precisou de um professor de matemática, e todas essas coisas estão presentes no curso de medicina, por exemplo, e que se ele não tivesse a base antes, ele não estaria ali. Então, assim, eu gosto muito daquela ideia de o professor
ser uma pessoa que forma outros profissionais. Sim. Sabe? Então, assim, um arquiteto vai ter que agradecer o seu professor, um médico vai ter que agradecer o seu professor, um engenheiro vai ter que agradecer o seu professor. Então, eu acho que as pessoas hoje em dia, a sociedade, deveria dar mais importância, mais valorização para todos os profissionais de educação, o que não acontece geralmente. Tanto é que era uma coisa muito recorrente, assim, no meu dia. Alguns amigos meus, depois de eu ter decidido qual curso eu iria fazer, né? Daí eu falei, eu quero fazer letras. Porque eu já tinha uma familiaridade com a literatura. Além do professor Carlos Vinícius, o professor Marcos Luiz Bert também. Ah, sim, Marcos Bert. Era demais, né? Foi maravilhoso, assim. Ele foi um professor que me inspirou muito, que fazia eu ter vontade, sabe, de ter aula dele. Então, assim, se naquele dia tinha 2 aulas seguidas de português, eu já ficava, nossa, feliz. E nessas situações, assim, eu fui desenvolvendo esse lado, sabe, essa tendência para licenciatura. E os meus amigos perguntavam, mas Camille, seu pai e sua mãe apoiam sua decisão? Aí eu falei, credo, gente, vocês estão achando que eu vou fazer o quê? Eu só vou fazer um curso de licenciatura. Como assim? Acredita? Cara, eu concordo 100% com você, só dando um pitaquinho aqui, né? Eu acho, Camille, que isso é algo mais institucional. Que eu falo institucional, eu falo de questão de governo mesmo, de cima para baixo, sabe? O professor, ele tem que ser um dos profissionais mais bem remunerados, entende? Sim. Porque sem ele não existem outras profissões, outros profissionais. Então, esse olhar, poxa, sempre os professores tendo que fazer greve para aumentar o salário, entendeu? Sempre essa correria, cada ano essa tortura para aumentar 5%, 7% no salário, e isso desgasta muito o profissional e os futuros profissionais. Assim, poxa vida, eu vou ter que passar por isso, não sei o que, né? Tipo, para dar aula eu tenho que urrar desse tanto para eu poder dar aula. Então eu acho que institucionalmente, tanto os governos estaduais, municipais e principalmente federal, assim, eles não têm muita essa visão que o professor, sabe, o professor tem que ganhar bem, né? Tem que ganhar bem. Hoje, para um professor ganhar bem, dependendo do órgão, ele tem que fazer pelo menos doutorado, para ele ganhar um salário, assim, puxa, sim. Tá mais ou menos aqui. Então, assim, pensa quantos anos estudando para poder chegar numa boa grana, né? Então, países desenvolvidos, eles focam totalmente diferente. Eles focam no Alemanha da vida aí e tal. Eles falam, professor, que é a nossa prioridade, enfim, ganha bem, né? Então, tem essa percepção para atrair profissionais que gostem, né? Mas ainda bem que tem pessoas iguais a você que tem essa paixão por lecionar, né? Pensa se não tivesse, né? Se todo mundo pensasse na grana, na remuneração. Tanto é que hoje em dia estão surgindo vários projetos, né? Igual o Pé de Meia, que lançaram só para licenciatura, né? Porque você vê que hoje em dia os alunos não querem sair do ensino médio e viver a vida que eles presenciam dia a dia, né? Numa sala de aula que os professores passam, sabe? Sim. Então, às vezes, assim, não só por parte de remuneração, mas também por parte de desgaste físico-mental mesmo, né? Então, às vezes, chegar em uma sala de aula, dar aula de manhã, à tarde, muitas vezes à noite, e assim, conviver com múltiplas personalidades, múltiplas realidades, no qual o professor precisa se adaptar a determinada forma que o aluno aprende, aplicar diversas metodologias para ver qual a sala rende mais, né? E às vezes não ser bem recebido. Tanto por parte da instituição, da escola no qual ele trabalha, quanto por parte dos alunos. Então, assim, são muitos desafios que os profissionais da educação passam, sofrem, e às vezes as outras pessoas nem não têm esse reconhecimento, né? Verdade. Exatamente. Poxa, partindo dessa análise que é muito interessante a gente debater, poder conversar sobre isso, né? Porque são os desafios da profissão. Como que está sendo lá o seu primeiro semestre, né? Primeiro semestre em licenciatura em letras na Universidade Federal da Grande Dourados. Exatamente. Como é que tá lá? É mais ou menos o que você queria ou você tá arrependida já? Olha, arrependida nunca, se Deus quiser. Mas assim, tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu acho que
tá até superando as minhas expectativas. Que legal. Sim. Achei que fosse ser uma coisa mais teórica, assim, de senta, lê, olha pro quadro, estuda, não que não seja isso, mas assim, eu digo que eu tô tendo a oportunidade de desenvolver outras áreas na qual eu nem tinha conhecimento, sabe? Então lá nós temos matérias desde desenvolvimento da leitura, do ensino, né? Nós aprendemos muita coisa sobre educação também, tipo, a questão da BNCC. Sim. Então, assim, coisas que realmente fazem a diferença em um profissional que sabe o que ele tá fazendo. Ele não caiu de paraquedas em uma sala de aula, sabe? E também com a ajuda dos projetos, né, que agora eu tô participando da faculdade, eu posso desenvolver não só a minha profissão para ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, mas também trabalhar com crianças um pouco mais novinhas também, né? Não é o meu foco, mas não custa a gente ter esse conhecimento, né? Sim, sim. E você quer seguir qual área ali? Literatura, linguística? Você quer ir pro mestrado, doutorado? Quer fazer concurso? Qual que é o seu foco, assim? Antes era a pressão de qual faculdade você vai fazer, né? Agora já é outra. Já é outro tipo de pressão. Mas assim, eu entrei na UFGD justamente porque o que me atraiu é que tem letras, literatura, com habilitação em literatura. Também tem com habilitação em inglês. Só que assim, o que sempre me atraiu foi a literatura. Entendi. Mas eu acredito que eu possa fazer as duas. Olha. Então, assim, eu acho que eu tenho tempo suficiente. Sim, para pensar sobre. Para testar todas as áreas que a educação me proporcionar. Então, assim, eu tenho certeza que para você chegar a um nível, igual você mesmo falou, de um profissional bem remunerado, um profissional bem visto profissionalmente, como pessoa, por parte da educação, pelos alunos até mesmo, né? Porque isso é muito importante, o apoio dos alunos. Você precisa estudar. E até as pessoas falam, né? Professor é a profissão que nunca para de estudar. Não é você fazer uma graduação, acabou. Sim. É aquilo ali que você sabe, é aquilo ali que você vai aplicar. Não. A educação, ela muda. A língua está em constante mudança também. Então, isso é um grande influenciador que não é que nem permite, mas ele nos obriga a ter um estudo contínuo, sabe? Então, eu pretendo, assim, o meu sonho mesmo é graduação, dar aula para graduação, ensino superior, ou voltar ao meu querido IF, né? Então, dar aula ali pro ensino médio, eu acho que é um período muito legal, é uma fase muito gostosa da vida, que às vezes, dependendo da experiência que a gente tem na escola, pode ser traumática. Então, eu quero transformar o estudo, não só da língua portuguesa, mas também de conteúdos que caem no vestibular, tornar isso mais interessante, mais atrativo para os alunos. Porque foi uma coisa que eu vivi, então eu quero passar isso adiante, né? Sim, sim. E falando um pouco de livros, que tipo de leitura que você gosta, Camille? Que você gosta de ler? Poxa, esse tipo de leitura aqui eu gosto, eu nem vejo o tempo passar. Tem algum estilo que você mais curte, assim? Olha, quando eu comecei, assim, a ler, eu não gostava muito. Comecei a ler com 15 anos. Então, assim, estou caminhando ainda. Subindo os degrauzinhos, né, na literatura. Mas eu gostava muito de ler livros de romance, uma coisa bem leve, assim, sabe? Porque eu vejo a literatura como um momento de lazer. Sim. Então, eu preciso estar em contato com algo que eu goste, com algo que eu me sinta bem fazendo, porque senão a pessoa não vai gostar de literatura. Tem muita gente que fala, eu não gosto de ler. Não é que você não gosta de ler. Você não tá lendo o que você gosta. Entende? Então, o problema não é a leitura. O problema é o conteúdo que está presente na leitura, sabe? Entendi. Então, ao longo do tempo, assim, eu já li de tudo. Li vários gêneros, fantasia. Também migrei, poema, poesia, conto. E, atualmente, a faculdade, ela tá me dando a oportunidade de fazer leitura de várias coisas. Então, desde livros que eu nem conhecia, livros nacionais, aí eu tento dar uma pausa ali, ler algum livro que eu tenho na estante, porque fica uma loucura. Às vezes eu tenho que ler um livro porque é obrigatório, porque vai cair na prova.
Então, nem sobra tempo, às vezes, para eu ler algum livro que eu tenha na estante, né? Sim. Então, a dica seria, para a pessoa que tá iniciando na leitura, tentar achar algum gênero que ela curte, que ela gosta, assim, pra poder... E, assim, tentar com coisa pouca, sabe? Entendi. Não vai querer pegar um livro de 400 páginas pra você ler algo em pouco denso tempo. ali, né? Exatamente. Nós estamos desenvolvendo um projeto na faculdade, inclusive, do Clube da Leitura. Nós estamos levando esse Clube da Leitura para escolas aqui de Dourados. Olha! Estamos trabalhando agora. São quantos? Quantas escolas? Não, quantos alunos e professores que participam do projeto? Bastante? Temos 2 professores, né? Um na área da literatura mesmo, uma outra professora que é da área do latim, mas ela é apaixonada pela literatura, então ela tá com a gente lá no projeto. E 4 alunos. Pra você ver até que a quantidade de alunos são poucas, né? Porque o projeto ele oferece uma bolsa só. Então, outros 3 alunos são voluntários. Inclusive, eu sou uma desses alunos. E aí, nós estamos levando a literatura para escolas aqui de Dourados, né? Nós passamos um questionário para uma turma de 8º ano. 3 pessoas responderam que têm o hábito da leitura e apreciam, de fato. Então, assim, é uma coisa espantosa, assim. Sim. Que você olha e você fala, meu Deus, o que vai ser daqui a alguns anos? Se hoje em dia eles já não estão querendo ler, eles preferem ficar rolando ali a barra do TikTok, sabe? Do Instagram. E não tem esse hábito, apropriação, né, da cultura. Porque leitura é cultura, claro, sabe? Então, às vezes, ele deixa de conhecer a própria história, ele deixa de sentar e ouvir uma história, um conto, uma lenda que um avô tem pra contar, pra ficar ali imerso nas redes sociais. Então, é isso que o projeto ele quer quebrar, sabe? Ele quer mostrar para os alunos que leitura não é você entrar em uma sala, ficar em silêncio e ficar com a cara no livro ali. Então, nós levamos, assim, inicialmente um conto com uma pegada cômica que faça eles darem uma risada, sabe? Nós também tivemos um momento de dinâmica, de interação, perguntamos posteriormente sobre o conto, o que vocês acharam, por que vocês riram. Então, assim, toda essa interação a gente aprende na faculdade, como lidar com essas crianças, como prender a atenção delas, e optamos também por um conto um pouco mais curto. Então, uma coisa assim, leve, sabe? Tá. Mas aí cada um lê como é que funciona a dinâmica ali? Reúne os alunos e cada um vai lendo um pedacinho do conto no livro mesmo, ou vocês vão contando ali mesmo de cabeça o conto ali? Não, assim, inicialmente, como nós estamos começando o projeto agora, nós não queremos assustar as crianças. Tá. Né? Então, às vezes, quando você chega em uma sala de aula, você não tem conhecimento da turma, você não sabe qual é o nível de leitura da turma, né? Você não sabe quem são os mais aparecidos, os mais engraçadinhos. Tem sempre isso, tem, né? Aí, às vezes, tem um mais quietinho ali, um mais tímido. Então, nós optamos por levar o texto impresso e nós dividimos somente entre os mediadores da leitura, que nós chamamos, né? Então, o professor, inclusive, que dá aula para essa turma, que é responsável pela língua portuguesa dessa turma, ele é um egresso da UFGD. Então, isso facilitou bastante. Já tinha conhecimento com o professor e tudo mais. Então, assim, nós dividimos a leitura do conto entre essas 4 pessoas, né? Um aluno, outro aluno, que no caso é eu e um colega de classe meu, a minha professora da faculdade e o professor das crianças, que é o egresso da faculdade também de letras. E aí nós fizemos uma leitura dinâmica na qual um era o narrador, os outros interpretavam os personagens. Então, assim, para fazer com que, a partir da nossa fala, a partir das nossas expressões, da nossa alteração da voz, em questão de entonação e tudo mais, nós fizemos uma roda, eles prestassem atenção em quem estava mediando a leitura, sabe? Para eles verem o quão engraçado o quão atrativo que leitura não é uma coisa chata, não é uma obrigação. A leitura, ela pode ser prazerosa. Entende? Sim. E aí, posteriormente, nós temos a intenção de introduzir cada um dos alunos para participar dessa leitura dinâmica. Então, posteriormente, nós vamos...
tal texto, lê aí um pedacinho, você vai ser tal personagem, pra gente realmente desenvolver esse lado atrativo da leitura pra eles. Eu fico bem impressionado com a falta de conhecimento um pouco da nossa história, todos os ramos, assim, sabe? As pessoas não sabem quem foram os maiores literários do Brasil, os autores que mais se destacaram internacionalmente, né? O ramo da música, o ramo da arte, né? Isso é algo que passa um pouco, mas eu acredito também, Camille, que isso é um pouco da tarefa do professor, sabia? Com certeza. Tem um teórico que a gente sempre estuda, que ele diz que o Saviani, que ele diz, você vai pegar o Saviani, ele é um pedagogo, que ele diz que a tarefa de despertar o interesse pela disciplina é uma das obrigações do professor. Uhum. Então, poxa, o aluno está entrando lá, está reconhecendo a matéria, reconhecendo a disciplina. Claro que ele não vai gostar, pô. Claro que ele não vai gostar, né? Sim. Então é tarefa do professor despertar esse interesse, né? Muitas vezes os professores chegam ali já descendo a caneta. Sim. E não tem muito essa preocupação em fazer com que o aluno desperte esse interesse, né? Acho que é um pouco da nossa formação também, né? Uhum. Como professores, talvez, assim. Mas é muito interessante esse projeto. Eu gostei, eu sou super bacana. Vai criar um Instagram dele ou não? Nós já temos, mas dessa vez eu não peguei essa responsabilidade do Instagram. Entendi. Dessa vez eu quero desenvolver mais meu lado profissional mesmo, sabe? Entendi, né? Pra não ficar só no marketing, né? E assim, acho que foi o momento que mais... Foi o segundo estalo da minha vida, porque o primeiro foi com a monitoria, né? Eu falei, pô, estou... querendo ou não, dando aula, né? Claro. E agora, em contato com as escolas, eu acho que eu tô entrando na realidade que vai ser pro resto da minha vida, sabe? Sim. E o que você tava falando sobre a questão de conhecimento, né, dos alunos, despertar esse interesse, é muito relevante também nós entendermos a realidade que o aluno vive. Claro. Então, às vezes, assim, dentro da casa dele, pode ser que ele não tenha o incentivo à leitura. Às vezes, as condições financeiras dele não permitem esse incentivo também. E, às vezes, o aluno, ele não tem um conhecimento de mundo para poder ter o conhecimento da palavra. Inclusive, é uma coisa que o Paulo Freire fala, que esse é o cara que eu tô estudando agora. Sim, demais. Então, assim, ele fala, né, a leitura de mundo sempre precede a leitura da palavra. Então, às vezes, as pessoas acham que a leitura é só decodificação de signos, de códigos, né, de palavras. E não é. Você precisa ter o conhecimento de um repertório social, de um repertório cultural, para você entender de fato o que é aquela frase, o que aquele livro quer te passar. E eu acho que, assim, a leitura ela é muito rica, ela carrega história. Sim. Ela carrega história. Ultimamente, eu li um livro que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Que saiu do filme agora? Que saiu o filme, ganhou legal. o Oscar, sim, né? sim. Então, assim, conta uma história real e conta um momento que aconteceu de fato, sabe, aqui no Brasil e tem os seus resquícios até hoje. Claro. Então, às vezes, se a pessoa é um adolescente, hoje em dia, nem sabe o que foi a ditadura militar, sabe? Às vezes não tem esse conhecimento. Pô, às vezes o avô participou e ele não tem nem tempo para sentar com o avô e escutar, sabe, as queixas dele. Bom, que conversa boa, hein, Camille? Você gostou? Eu adorei, hein? Que massa. Eu adoro falar sobre educação, sobre ensino médio, sobre faculdade. Só falar sobre isso comigo mesmo. Muito bacana. E eu queria te agradecer aqui pela essa disponibilidade em trocar essa ideia com a gente aqui, né, nesse sabadão friozinho aí, mas gostoso. E eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Tô parecendo TCC, hein? Considerações finais. Vou querer minha nota depois. E fica à vontade, o espaço é seu aí, tá? Eu acredito que são 4 anos o seu curso? São 4 anos. No final a gente faz outro aqui pra... Fazemos. A hora que eu ingressar no meu mestrado... Isso. Aí eu volto aqui. Combinado. Com o diploma na mão já. Isso, se Deus quiser. Fechou. Mas assim, eu agradeço muito a oportunidade, Marlon. Eu acompanho o Shift, então
sempre é uma inspiração. Ver não só o projeto tomando forma, dando voz aos profissionais de educação, que muitas vezes são silenciados, muitas vezes não são ouvidos, né? E é uma grande oportunidade estar aqui, e eu espero realmente voltar. Espero que eu possa voltar, assim, já como uma atuante, né, na educação. E eu agradeço a oportunidade, foi uma conversa maravilhosa, assim como você falou. E também espero que as pessoas que vejam, né, que ouçam esse podcast possam realmente levar para o coração, levar para a vida, assim, essa valorização, tanto para a área da licenciatura, como para aqueles profissionais que já estão atuando na área da licenciatura, né, para que eles possam ser mais valorizados, para que eles possam ser ouvidos e que outras pessoas também inspirem-se e tornem-se professores, né? Tornem-se esses profissionais que vão mudar não só a vida das pessoas que estão atualmente na graduação, no ensino médio, mas também daqueles que ainda virão, né? Porque a gente ainda tem muitas pessoas para formar. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. Até mais.